Que coffee break abençoado. Eu acho que eu estou aprendendo a falar inglês, né? Que coffee break abençoado, né? Graças ao nosso bom Deus por isso. Estamos voltando da nossa pausa, né? E vamos continuar. Falei aqui, não vou repetir que vai tomar muito tempo. Quem notou, quem não notou, aleluia, pede, aleluia, para Deus fazer você recordar tudo. Glória a Deus. Então, nós estamos falando sobre o líder que cresce. Eu já abordei dois pontos, e agora vou abordar o terceiro ponto para o líder que cresce. O líder que cresce, ele é perseguido. Tem que passar primeiro por essas fases. O líder que cresce, ele é perseguido, então tem que pagar esse preço. Aqui para nós, nessa noite, nesse seminário, quem já se sentiu assim perseguido por estar fazendo a obra de Deus? Eu acho que aqui todos já sentiram isso, né? Por estar fazendo algo para Deus. E já viu alguém, falando porque você está fazendo, alguém falando porque você deu o seu melhor, alguém está te perseguindo. Isso sempre acontece. Isso acontece mesmo. Paulo aqui, ele está fazendo a obra de Deus, está pregando, está levando o ensinamento de Cristo, mas mesmo assim ele é perseguido. Abra sua Bíblia. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Né? Você, como líder, como obreiro, está apaixonado pela obra, está fazendo a obra do Senhor com muito amor, aleluia, está, aleluia, apaixonadérrimo. Mas você tem que aprender a lidar, a ter a maturidade para lidar com esse tipo de pessoas que te perseguem. Interessante isso aqui. Porque o líder, ele tem que ter maturidade para lidar com pessoas que te perseguem. Não é para reeducar, é para ter maturidade. Está sendo perseguido, tem que ter maturidade. Está apaixonado pela obra, quer fazer cada vez mais para o Senhor, aleluia. E está vendo alguma barreira, algum impedimento, você não pode parar. Você deve continuar e ter maturidade. Existem pessoas que só porque fulano falou algo, está sendo perseguido, não tem maturidade para entrega. Entrega os pontos, entrega a liderança, não quer saber mais de nada. Só porque teve alguém que não concordou com a mesma ideia, talvez até perseguido, vou entregar. Não, tem que ter maturidade. Aleluia, porque quem tem maturidade diante de uma perseguição vai ver o crescimento. Aleluia. Eu vou explicar isso aqui. 2 Timóteo capítulo 4, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos maus ou mais. O Senhor lhe
está sendo perseguido por Alexandre o Latueiro. Esse Latueiro era um homem que trabalhava com cobre, era um metalúrgico. E esse metalúrgico Alexandre, ele não acordava com os mesmos pensamentos, com os mesmos ensinamentos de Paulo. Ele desacordava, aleluia. Então, já que ele desacordava, ele começa na contrapartida perseguindo. Porque quem não concorda, persegue. Porque quem não concorda, aleluia, não é por nós, é contra nós. Aleluia. Esse Alexandre Latueiro, ele não concordava, mas pelo contrário, ele se opunhava, ou ele era um opositor, aleluia. Melhor dizendo, ele atazanou Paulo, ele atazanou a vida de Paulo. Mas nem porque esse Alexandre Latueiro atazanou a vida de Paulo, Paulo parou. Paulo está ensinando, é como se fosse assim, a gente está com o público aí, aleluia, e como nesse público que a gente está, é como se a gente estivesse ensinando aqui, e alguém aí na nave dizendo, não, eu não concordo. Não, isso não está certo. Não, isso está errado. Era como se fosse um opositor. Alexandre Latueiro era um opositor de Paulo. Se opunhava aos ensinamentos de Paulo ele não concordava. Porque quem se opõe, aleluia, não concorda. Quem se opõe, discorda. Aleluia. Ou seja, esse Alexandre Latueiro era para ser um aliado na pregação do Evangelho, para ser um aliado no ensinamento do Evangelho. Estamos juntos? Então vamos pregar junto, vamos ensinar junto, vamos orar junto, mas vamos fazer a obra de Deus junto. Não, ele não fez isso, ele se opunhava, ele se opunhava aos ensinamentos. Sempre no meio da igreja tem sempre um que se opõe, não concorda, discorda, aleluia. Então, se ele deveria ser um aliado, Alexandre Latueiro virou inimigo e oponente de Paulo. Mas não é porque ele tinha um oponente que está perseguindo ele. Alexandre Latueiro não cessa de perseguir, de querer parar a marcha, de querer parar Paulo. Aleluia, mas Paulo continua dizendo, aleluia, Paulo continua dizendo, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, aleluia. Olha só o que Paulo disse aqui. Paulo não teve embate com ele, pelo contrário, quem teve embate com Paulo foi o Alexandre Latueiro. Mas olha só o que ele fala no final do versículo, isso aqui é lindo. Alexandre Latueiro causou-me muitos maus, ou mais. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Sabe o que é isso aqui? Paulo está sendo perseguido por Alexandre Latueiro, mas Paulo não procurou, aleluia,
não está aceitando a minha pregação, não está aceitando o meu ensinamento, vou fazer o seguinte: eu vou prosseguir para o alvo e o Senhor o pague. Sabe o que é isso? Eu não vou fazer nada, ele está nas mãos de quem vai agir por mim. Não sou eu, quem vai agir por mim vai ser. Então, se na tua liderança tem alguém que se opõe, não precisa, aleluia, não precisa, louvado seja Deus, você, aleluia, se alguém se opõe, se alguém não acredita, aleluia, você não precisa devolver na mesma moeda. Causou vários males, ok, aleluia, mas primeira palavra que Paulo falou, aleluia, para Alexandre o latoeiro, não, me causou mal, falou um montão de besteira de mim, falou muita coisa, quis me parar, quis me prejudicar, quis, aleluia, parar a história que Deus tem comigo, aleluia, mas eu não vou fazer nada. O Senhor o pague. O Senhor o pague. Então eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu não posso parar porque alguém se opôs a mim. Eu não posso desistir porque alguém falou mal de mim. Eu não posso parar porque alguém discordou de mim. Rapaz, a gente está vivenciando um século onde o líder, só porque alguém se opôs, só porque alguém não concordou, quer parar, quer desistir. Olha a história de Paulo que nós estamos falando aqui. Já aprendi vários pontos, e agora Alexandre Latoeiro está aí lutando contra o ministério dele, contra a chamada dele. Mas ele não. A resposta não é minha, a atitude não é minha, é de Deus. Então deixa eu voltar a dizer que, aleluia, o obreiro, o líder que cresce, ele vai ter opositor, e esse opositor não acredita, ele é desacreditado naquilo que Deus tem a fazer através de você. Deixa eu explicar algo. Se alguém não acredita, Deus acredita. Aleluia. Se alguém não acredita, amém. Aleluia. Mas eu acredito naquilo que Deus tem preparado para mim. Opa! Aleluia. Aleluia. Paulo mesmo diz: olhos nem ouviram. Paulo também diz: ouvido não ouviram. Paulo também diz: e nem Deus pouco chegou ao coração do homem. Paulo também diz: aleluia, é o que Deus tem preparado para a minha vida. Deus tem preparado coisas grandes para você. Verdade, Deus. Então não largue, continue pagando preço, não desista, continua pagando preço, que tem crescimento de Deus, aleluia. Quem pode receber essa palavra de Deus, aleluia, para a sua vida, aplauda o Senhor aqui nessa noite. Quem pode receber, aplauda o Senhor. Se for para Jesus é mais forte, oh glória. Se for para elevar os céus é mais forte, louvado seja Deus. Não deixe o opositor te parar, Glória a Deus, aleluia, Jesus. mas seja um líder de sucesso que não olha para trás, mas olha para frente e para o alto. E assim, Deus, E poderoso. Latoeiro, Deus se encarrega dele. Aleluia. Olha para o teu irmão que está do teu lado aí e fala assim para ele: deixa que o Latoeiro, Deus se encarrega dele. Não, não é você, é Deus. Deus se encarrega do Latoeiro. Aleluia. Deixa eu morrer.
o teu departamento vai crescer. Fala, vai multiplicar. Isso. Mas o terceiro ponto para mim, para um líder crescer, ele vai enfrentar algumas batalhas sozinho. Anota aí, 2 Timóteo capítulo 4:16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos. Eu vou repetir isso aqui, gente. Quem entrar nesse ensino vai entender perfeitamente. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. E que isso não lhe seja imputado. Presta atenção. Isso aqui, se tu entendeu, você entendeu o texto? É bem claro para nós que Paulo está enfrentando algum tipo de acusação, está enfrentando alguma adversidade que vai envolver o Alexandre Laturan. Aí aqui Paulo, aqui nesse verso, está dizendo para Timóteo: dessa luta toda, ninguém veio me ajudar. Ou seja, ninguém me assistiu. Ou ele está dizendo, ninguém veio me ajudar, ninguém veio em defesa de mim. Laturan está me perseguindo, Laturan está fazendo muita coisa contra mim, e ninguém veio me ajudar. Paulo está dizendo aqui para Timóteo: ninguém veio em defesa de mim. Aleluia! Aí ele termina dizendo: antes todos me desampararam. Ser desamparado faz parte da chamada, né? Eu disse que o terceiro ponto é enfrentar batalhas sozinhos. E vai ter momento que as pessoas vão estar do teu lado, pessoas que vão estar junto com você, na sua liderança não está junto, aleluia. Mas na preparação da tua chamada, na preparação da tua liderança, aleluia, é necessário enfrentar batalhas sozinho. É necessário enfrentar. Isso é confortante, não é? É confortante para nós? Não é? Porque Paulo, parece que Paulo diz assim, né? Está dizendo assim, ó. Eu esperei os amigos que andam comigo, os irmãos que andam comigo, me defender diante do latoeiro, Alexandre Latoeiro, mas ninguém veio em minha defesa. Antes, me deixaram sozinho. Antes, me desampararam. Aleluia, vai ter um momento na tua liderança, você vai ser desamparado. Você vai ter em que enfrentar batalhas sozinho. Aleluia. Aleluia. É como se alguém estivesse dizendo, né? Lá daquele povo muito conhecido de Paulo, como estivesse dizendo assim: não, eu nessa eu não vou me meter, não. Nessa parada eu não vou me meter. Deixa ele resolver com Latoeiro. Não. Pessoas que vai estar do teu lado, não está. Parece que está do lado do Latoeiro.
aleluia, é necessário você, aleluia, enfrentar alguns, louvado seja Deus, algumas batalhas sozinho. Não é todas, mas para a preparação de uma liderança de sucesso, é necessário enfrentar algumas batalhas sozinho. Você vê que lá em Atos capítulo 27, marca aí, Paulo enfrentando batalhas sozinho. Paulo está sendo preso, levado para Roma. Está sendo levado como prisioneiro. Aí você vê que na embarcação que Paulo está, Paulo vai enfrentar sozinho uma grande tempestade. E outro dia eu vi algum pregador que veio aqui na igreja, achei interessante. Ele disse que Paulo enfrentou essa tempestade com o nome de Euroquilão. Uma grande tempestade Paulo enfrentou sozinho. Depois dessa tempestade, aleluia, Paulo para na ilha de Malta, depois do naufrágio, né? Para na ilha de Malta, e quando está na ilha de Malta, está fazendo frio, ele vai aquecer as mãos dele, aleluia, no fogo, e quando ele aquece as mãos, vem agora uma víbora e o pica. E nesse momento, Paulo está com pessoas do lado dele? Não, Paulo está sozinho. Não tem ninguém para ajudar. Aleluia. Então tem momentos que em nossas batalhas nós vamos, aleluia, enfrentar elas sozinhos. Paulo enfrentou naufrágios. Paulo enfrentou, aleluia, essa picada. Paulo, aleluia, a víbora o picou, mas, aleluia, Paulo não olhou para trás. Estou enfrentando, aleluia, algumas adversidades sozinho, aleluia, mas eu prossigo para o alvo. Aleluia. Então você não pode olhar para trás. Levanta a tua cabeça, segue para o alvo. Vai ter momento que nós vamos enfrentar batalhas sozinho. Aleluia. Batalha na família, não tem ninguém para te ajudar, você vai estar sozinho. Batalha no teu departamento, não tem ninguém para te ajudar, você vai estar sozinho. Batalha na igreja, não vai ter ninguém para te ajudar, mas você vai estar sozinho. Uma batalha no meio dos amigos, não tem ninguém para te ajudar, mas você vai estar sozinho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você vai enfrentar batalhas sozinho. Vai estar difícil a tua área financeira, mas não vai ter ninguém para te ajudar. Você vai enfrentar essa batalha sozinho. O teu emocional às vezes pode estar lá embaixo e não vai ter ninguém para te ajudar, e você vai enfrentar essa batalha sozinho. Aleluia, Deus, é verdade, Pai. Aí você está fazendo a vontade de Deus. Aí você fala para Deus o que está acontecendo, mas você não entendeu que é necessário passar por esse processo para poder ver o crescimento. Em frente, não cobre de ninguém, mas enfrente esses momentos sozinho. Glória seja dada ao nosso Senhor. Enquanto você está passando por esse momento, você não está entendendo, mas Deus está
está te dando crescimento. Você não está entendendo, mas Deus está te forjando. Glória a Deus. A oposição teve. Foi desacreditado? Foi, mas ele não parou. Ele enfrentou as batalhas sozinho. Glória seja dada a nosso Senhor. Então, nesse seminário, liderança de sucesso, eu quero liberar a palavra para você e dizer: enfrenta. Se é o momento de enfrentar as batalhas sozinho, enfrente as suas batalhas. Aleluia, Deus. Quarto ponto para mim, minha liderança crescer. Eu devo enfrentar. Quarto ponto para minha liderança crescer. Eu devo continuar, mesmo com o espinho na carne. É o 5. Quinto ponto. Para me ter um crescimento, para me ser um líder que cresce, eu devo continuar, mesmo com o espinho na carne. Ó, a Bíblia diz que Paulo, ele ora por 3 vezes, para que Deus ele venha tirar esse espinho na carne. É 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, 8, 9 a seguir. Para que Deus venha tirar esse espinho da carne. E esse espinho da carne de Paulo, ele vai dizer que eram umas batalhas espirituais, um ataque que refletia, um ataque espiritual, uma batalha espiritual que ele tinha, que refletia no seu físico, que refletia no seu corpo. Aí, estive estudando e tem algumas teses aí que o pessoal fala sobre alguns entendedores da Bíblia. Diz que ele tinha esse espinho da carne, eles abrangem essas teses, mas não é isso que eu quero falar aqui, tá? Então, Paulo ele tinha esse espinho na carne, e esse espinho na carne, a Bíblia diz que ele sofria esse ataque. Ele pediu para Deus, ele orou a Deus para que tirasse esse espinho na carne dele. Eu disse, aleluia, que louvado seja Deus, devemos continuar mesmo com o espinho na carne. Paulo pediu para Deus tirar, mas Deus não tirou o espinho na carne. Ele enfrentou as batalhas dele mesmo com esse espinho na carne. Até que Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Aleluia. A minha graça te basta, Paulo. Paulo está com o espinho na carne. Aí ele está olhando para que Deus. Agora eu não vou te afirmar o que é. Tem tese por aí. Depois você pesquisa. Aleluia. Mas eu não vou te afirmar. Sei que esse espinho que ele tinha, esse embate espiritual que ele tinha, aleluia, já atingia a sua matéria. Quantos de nós nos sofremos desse embate espiritual que atinge a nossa matéria, atinge o nosso físico? Aleluia. Mas, aleluia, ele orando, pedindo para Deus tirar, mas Deus disse: não, Paulo, aleluia, a minha graça te basta. O meu, não, tu não pode parar, Paulo, de forma alguma. Continua mesmo com esse espinho na carne, porque minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa no meio da tua fraqueza. Aleluia, Deus.
Você vai levar a pregação da palavra. Ora, leva a bênção. Enquanto aqui precisamos ser abençoados. Aleluia. Hein? Quantas vezes a gente não pregou e ensinou enfermo? Aleluia, mas tem pessoas que precisam. Aleluia. Você não pode parar. Você precisa enfrentar as tuas batalhas. Aleluia. Você não pode parar. Aleluia. Se tem espinho, que o próprio Jesus disse, não, esse espinho aí eu não posso tirar. Aleluia. Mas a minha graça, ela te basta. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Continue. Não pare. Aleluia. Mesmo que esteja com espinho na carne, continue em nome de Jesus. Enquanto tu enfrenta batalhas espirituais, e essas batalhas espirituais, ela reflete no teu físico, o próprio Deus diz, não pare, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, nessa ocasião, a minha graça te basta. Aleluia. Mesmo fraco, não pare. Aleluia. Mesmo fraco, não desista. Mesmo fraco, não entregue os pontos. Continua, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, líder de sucesso. A graça do Senhor te basta. Mas para isso, prossiga para o alvo. Meu Deus. Prossiga para o alvo. Aleluia. Mesmo com espinho na carne, você precisa. Quantas e quantas vezes a gente precisou ser abençoado, mas nós decidimos abençoar. Todo líder deve entender que não pode parar no meio da fraqueza. Sexto ponto, sexto é isso? Sexto ponto para, aleluia, o líder crescer. Ah, isso aqui eu não posso deixar de falar. Estudei muito para isso aqui hoje. O líder que cresce, ele deve pagar o preço da paciência. Deve pagar o preço da paciência. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Anote. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Anote, não deixe passar nada em branco. Sexto, o líder que cresce, ele deve pagar o preço da paciência. Gálatas capítulo 4, versículo 19 e 20 diz assim: meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo
paciência com quem você lidera, não é fácil. Mas o líder que cresce realmente, ele tem paciência. Explica o texto. Explica o verso. Meus filhinhos, olha a fala de Paulo. Meus filhinhos, Paulo aqui está tratando, aleluia, os irmãos da galáxia, como bebês. Está tratando eles com muito cuidado. Isso aqui é forte demais, gente. Meus filhinhos. Paulo não podia falar meus filhos, né? Paulo vem com carinho na obreira Margarete, dizendo: meus filhinhos. Sinto meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto. Explico. Paulo aqui poderia falar uma fala adulta. Ele não pôde falar uma fala adulta, ele falou uma fala com cuidado. A fala que ele trouxe é uma fala dele dizendo de pessoas que são crianças. São crianças ainda. Meus filhinhos, porque de novo sinto as dores do parto até que Cristo seja formado em vós. Paulo aqui está tratando essas pessoas não como adultos mas como crianças. Ele afirma dizendo: sinto de novo as dores de parto. Paulo já deu ensinamento, está ensinando, e nada do povo receber. Aí ele diz: não, meus filhinhos, sinto novamente as dores de parto. É como ele estivesse falando: eu estou novamente refazendo o trabalho com vocês de novo, até que Cristo seja formado dentro de vós. Isso é forte demais. Como tem líderes, liderados que dá trabalho. Como tem irmão que dá trabalho. Aí para os que dão trabalho, Paulo chama de filhinhos. Trata com carinho. O prazer de Paulo não é perder, mas o prazer de Paulo é refazer o trabalho novamente. Oh Deus, aleluia. Não, nós não estamos numa era de perder. A igreja não pode perder. O reino dos céus não pode perder. Paulo está dizendo: sinto novamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está dizendo: vou refazer o trabalho novamente quando eu chegar aí até você. Ó, ouvinte, eu bem queria agora estar presente convosco e mudar a minha voz. Ele vai dizer: e mudar a minha fala, porque estou perplexo a vosso respeito. Imagina, Paulo não estava concordando com o que os irmãos da galáxia estavam fazendo. Aí Paulo diz: não, filhinhos, estou sentindo dor de parto. Entendo que eu tenho que refazer o trabalho em vocês novamente, porque eu não estou aí, mas aí, quando eu chegar aí, eu tenho que fazer um trabalho novamente. Mas queria eu, quando chegar
que eu mude a minha fala. Paulo está dizendo que vocês melhorem antes de eu chegar. Que vocês mudem a sua atitude de vocês antes de eu chegar. Que eu possa mudar a minha fala e ver realmente a mudança de vocês. Aleluia! Então, o líder de sucesso, estou falando de paciência, paga o preço da paciência. Olha aqui Paulo dizendo, filhinhos, paciente. Tem gente que diz, não, é crente velho. Ih, não. É crente velho, já sabe o caminho da igreja, já sabe de tudo. Não, isso é crente velho. Aí Paulo está ensinando que tem que refazer, tem que pegar, tratar como filhinho e refazer o trabalho novamente. E ele sentir a dor de parto. Sentir a dor de parto é refazer o trabalho, é continuar do zero de novo, é ter paciência, é ter longanimidade. Então, todo o líder, aleluia, que cresce, ele não cresce sem paciência. Todo líder que cresce, ele tem paciência com seus liderados. Aleluia, Deus. E aqui, encerrando esse tópico, Paulo está tendo paciência, mesmo de longe. Paciência, chamando de filhinhos, tratando bem. Ele abre o leque para que todos venham entender, mas ele fala com paciência. Aleluia. Que nessa liderança, aleluia, nós não venhamos ter dores de parto. Você vai aprender, você vai desenvolver. O nome do Senhor vai ser glorificado. Não vai ser necessário refazer trabalho novamente. Porque, aleluia, você vai crescer naquilo que Deus tem preparado e está projetando para você. Quem recebe essa palavra, quem recebe essa palavra, você vai crescer. Aleluia. Não vai ser feito como Paulo disse. Aleluia. Que, aleluia, vai ter que refazer o trabalho do zero de novo. Não, não, não. Você vai crescer. Tenha paciência com o teu liderado. Aí quando alguém vê eu trabalhando dessa forma, aleluia, não entende, acha que eu tenho que ser, aleluia, legislador, acha que eu tenho que ser duro. Não, tem que ter paciência. E se possível, e se tiver que fazer o trabalho novamente, a gente faz. Mas se não, alguém se reergue, aleluia, e fazer acontecer o que Paulo disse. Quero chegar até vocês e que eu não possa fazer esse trabalho. Não, não vai ser preciso, aleluia, não vai ser preciso falar novamente, aleluia, você vai crescer, aleluia, tenha paciência com os teus liderados. Glória seja dada a Deus. Então, é o sexto, é o quinto. Não posso finalizar. Sexto, né? Vamos para o sétimo. Sétimo ponto para um líder que cresce. Rapaz, isso aqui é forte demais. Isso aqui é só para quem pastoreia ou quem pastoreia a sua liderança. Você sabia? Você que é líder de departamento, você é um pastor? Você é um pastor da sua liderança. Você pastoreia a sua liderança, você cuida desse rebanho. Seja de criança, seja de jovens, adultos, adolescentes, varões. Você pastoreia a sua liderança. E sexto ponto, sétimo, né? Sétimo ponto para um líder que cresce. Ele ama muito. Rapaz, isso aqui é o meu versículo. Isso aqui é o meu versículo. Ele ama muito e é pouco amado. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Deixa eu seguir que a hora foi embora. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15 diz assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais e sendo menos amado. Aleluia. O líder de sucesso que cresce
Eu vou te falar uma coisa. A gente que paga o preço por amar. E ser menos amado, isso sangra. Sangra ou não? Isso machuca. Machuca ou não? A gente ama. A gente sangra porque a gente está amando, está se doando e a gente é menos amado. Aleluia. E eu vou te falar uma coisa. Se você ainda não sangrou no teu departamento, se você ainda não sangrou no seu departamento, você não está liderando. Se você não sangrou no teu departamento, você não está liderando. Sangrar é amar e não ser amado. É amar, aleluia, e não ser correspondido. Aleluia. Se você está sangrando, aleluia, aleluia, você, aleluia, está na direção do crescimento. Quem ama sangra, é mais amado, ama mais e é pouco amado. Aleluia, aleluia. Amar e não ser correspondido nos machuca a nossa alma, nos sangra. Aleluia. E quem não passa por esse sangramento não está liderando, que a gente lidera. E nessa liderança, a maioria não corresponde. Aí você se machuca, você sangra. Aleluia. Mas eu quero te motivar. Aleluia. Continue amando mais. Mesmo que seja menos amado. Continua fazendo mais, mesmo que não seja correspondido. Aleluia. Corra esse risco. Aleluia. Porque quem ama corre esse risco em prol da alma. Vai atrás da alma. Vai atrás do liderado. Aleluia. Dá o teu melhor pelo liderado. E mesmo assim, aleluia, aleluia, o liderado te sangra.